Igreja, graça e paz. Vamos orar mais um pouco. Vamos aproveitar esse momento com Deus. Glória a Deus. Santo Deus, querido Deus. Estamos mais uma vez aqui em nome de Jesus, pois o Senhor tem chamado a igreja para ser toda sua, separada, a igreja zelosa. Santo Deus, nós abençoamos este ministério em nome de Jesus e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão. Meu Deus, declaramos que todas as almas que aqui estão, meu Deus, estão cobertas pelo Teu sangue. Igreja, neste momento é o momento que nós estamos agora orando, você e eu orando. Ore ao Senhor, clame por Ele, pois nós estamos aqui. Não é para cumprir um ritual. Você não veio cumprir um ritual. Você veio adorar a Deus. Você veio glorificar a Deus. Você veio engrandecer a Deus. Você veio adorar o Senhor, bendizer ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Você e eu, nós estamos aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós assim oramos, para que caia por terra todo o mal, toda palavra contra a igreja, contra o ministério, toda força do mal contra esta igreja, em nome de Jesus cai por terra, não prevalecerá, não prevalecerão, o inimigo não prevalecerá contra nós. Senhor Jesus, vamos continuar, vamos cumprir a Tua palavra, vamos satisfazer o Teu desejo, vamos agradar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, nos leva e nos mantém no caminho da salvação. Mantém a igreja no caminho da salvação, mantém a igreja no caminho da vida eterna. Glória a Deus, exaltado Deus, bendito Pai, bendito Deus, soberano Deus. Que mais uma vez Teu Espírito, com toda liberdade, venha agir. Que mais uma vez o Teu Espírito, com toda liberdade, venha manifestar. Que a igreja cresça na graça, no conhecimento. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E qual de nós estamos esperando por isto? Qual de nós estamos esperando, buscando pela volta do Senhor? Pois Jesus Cristo disse: prestem atenção, fiquem atentos para a minha volta, se santifiquem, se purifiquem de todo o coração. Espírito Santo querido, fala no coração da igreja, fala no coração do Teu povo, pois o Senhor revela a Tua palavra, o Senhor ministra a Tua palavra, o Senhor mostra a Tua palavra. Pois todo aquele que ama, todo aquele que busca, recebe a Tua palavra. Deus fiel, limpa essa região celestial. Não aceitamos nenhum pensamento negativo, nenhuma sofisma, nenhuma altivez prevalecendo em nosso meio. Levamos todos os pensamentos cativos a Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, é a Tua palavra que vai trazer vida aos corações. Nós precisamos deste alimento. Ilumina a igreja pela Tua palavra. Ministra no coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a Bíblia então. Efésios 4, verso 20. Efésios 4, 20. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 20. Efésios 4, 20 diz... Nós vamos ler uma tradução mais atualizada, mas com a João Ferreira de Almeida também. Vamos ler Efésios 4, 20.
Mas não foi esta maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar de Jesus. E como seguidores dele, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, verso 22. Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, verso 23. E vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele em santidade. Verso 25, por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Verso 26, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não venha ficar o dia inteiro com raiva, que é o versículo que diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 27, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. 29, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem àqueles que ouvem. E o verso 30, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus vai operar a grande libertação à sua volta. Verso 31, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta que ela me incomodou. Talvez você já tenha resposta, talvez não. Mas como que está ainda no seu coração a visão da igreja gloriosa? Como que está? Eu quase não estou aqui com os irmãos, mas talvez os pastores sabem dizer e sabem até falar melhor do que eu, mas ainda falamos da igreja gloriosa, ainda por tudo que nós já ouvimos até hoje, por tudo que foi falado, né? Em meio a tanto esforço, sacrifício, eu tenho certeza, por meio de tantas críticas que foram também ouvidas devido à visão. Mas como que está a visão da igreja no seu coração? Porque eu imaginei assim, ao mesmo tempo que buscando de Deus, Senhor, cadê esta visão? Né? Mas a visão que Deus deu para o ministério é a visão das mais simples, que a Bíblia nos revela e nos mostra. Porque quando te perguntei, cadê a igreja gloriosa? Eu entendo que esta igreja gloriosa, essa visão desta igreja gloriosa está dentro de cada um de nós, dentro de você, dentro de mim. Não é nada diferente, não é, ninguém inventou a roda, descobriu o fogo, não. É a visão de Cristo, e sempre nós ouvimos falar que somos semelhantes a Ele. É a visão da igreja gloriosa, sermos semelhantes a Cristo. Por isso eu perguntei para você, porque eu quero compartilhar. Queria que você também despertasse um pouco para isso e perguntasse, é mesmo? E aquela visão de tudo que nós ouvimos e ainda ouve, de tudo que já foi falado, de tudo que você já ouviu, foi ministrado sobre nos assemelharmos a Cristo, como que ela está? Então Deus ministrou no meu coração que o que está atrapalhando a visão, o que está atrapalhando, que era já a visão, né? De o que estava atrapalhando, também não estou aqui, só estou complementando. É justamente o que Paulo declarou em Efésios 4:22, sobre o velho homem, sobre a natureza pecaminosa, sobre os desejos adâmicos, sobre as vontades adâmicas. São essas coisas que estão
e fazem com que a visão da igreja gloriosa ela não esteja mais presente no nosso coração. Porque o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, uns gostando ou não, não foi do homem, foi de Deus. A visão que nós recebemos, essa palavra, irmãos, que eu já ouvi de muitos irmãos de outras denominações, que uma palavra tão sólida, tão forte, uma palavra tão assim, que alimenta, que fortalece, que te instrui, te encaminha e te mantém no caminho da salvação. Uma palavra tão de Deus, não é possível que ela está se perdendo assim tão facilmente, né? Não é possível que essa visão de nos assemelharmos a Cristo ainda está assim, sem entender, sem termos o conhecimento. Mas o Senhor deu esse entendimento sobre o velho homem, essa velha natureza, essa raça adâmica, que desde que eu sou convertido a esse ministério eu ouço falar esse nome, raça adâmica, velho homem, essa carne, esses desejos malignos que não mudam, que não convertem, a não ser que nós mesmos tomamos a posição de nos despojar dele. E verificando na Bíblia, tem mais 3 livros que Paulo ele escreve sobre a raça adâmica, sobre o velho homem. Quis dizer velho homem. Ele fala em Colossenses 3, de 1 ao 10. Ele fala em Romanos 6 também. Paulo fala a mesma coisa em Romanos, Efésios e Colossenses. Ele fala a mesma coisa para a igreja. Irmãos, amados, quanto ao velho homem, aquilo que você fazia antes, faz mais não. Sabe aquelas coisas que vocês tinham antes? Tem mais não. Não deixa isso continuar na vida de vocês não. Em Colossenses 3 ele fala, faça morrer essa natureza, faça morrer esse homem, faça morrer essa natureza maligna em nós que fica enraizada. E onde nós lemos aqui sobre Efésios fala claramente também, em Colossenses fala também a mesma coisa. Paulo simplesmente só direcionou a carta para as igrejas em lugares diferentes, mas ele sempre enfatizou e mostrou para mim e para você o que está impedindo nós nos assemelharmos a Cristo é este velho homem. É este homem, irmãos, que ele mesmo, eu vou dizer, os desejos carnais, se nós não cuidarmos disso, se nós não velarmos pela nossa oração, se nós não tivermos cuidado com o jejum, tivermos cuidado todo dia em lutar contra ela, o homem velho vai ficando ali no cantinho, escondidinho, trazendo coisas velhas, trazendo lixo, trazendo coisas imundas, amontoando aqui tanto de coisa imunda, e nós continuamos distante da visão que Deus falou, por causa de uma natureza que, se nós não tivermos todo dia o compromisso de dominar, pôr no chão mesmo, esforçar para jejuar, esforçar para acordar às madrugadas, esforçar para ler a Bíblia, esforçar para vir na igreja. Quanto tempo ouvimos isso, irmãos? Quanto tempo eu ouço isso? E por que ainda essa palavra, essa igreja gloriosa, parece ser tão difícil para alguns, né? Ou para muitos? Por que isso ainda parece que fica assim, sabe, ninguém consegue compreender? Será? Por isso te perguntei como é que está, como é que você tem vivido, tem ficado vivo a mesma coisa, de nós vivermos a semelhança de Cristo, como a visão declara para nós. Porém, ele ensina, irmãos, que se nós todos os dias não tivermos esse acordo conosco, de abandonar essa natureza, no verso 22, quanto ao trato passado, despoje desse homem, abandone esse velho homem, abandone esses desejos, abandone esses pensamentos, abandone essas vontades imundas, abandone isso que não presta, isso que não é de Deus. Em Colossenses 3, do 1 ao 10, ele fala, porque se nós não abandonarmos esse velho homem, essas coisas que só sabe falar mentira, só sabe enganar um ao outro, apontar o dedo um para o outro, falar das falhas um dos outros, isto aí vai vir depois a ira de Deus sobre nós, vem a condenação de Deus sobre a igreja, se nós não nos livrarmos desse velho homem. Abra lá em Colossenses 3, para você ver que o assunto é o mesmo que Paulo trabalha com a igreja, e nós somos a igreja. Em Colossenses 3, 1, ele fala, se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do céu. Esse tempo, de semana passada, o Senhor declarou para nós que
que nós precisamos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E num questionamento simples: Senhor, por que não somos fervorosos? Porque vocês não têm interesse nas coisas de Deus. Provérbio, onde a palavra declara, onde Paulo declarou para a igreja, para nós sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O próprio Cristo declarou em Apocalipse: se nós não formos quente, morno Ele não vai aceitar, antes fosse frio. Então, o que nos leva hoje estarmos vivendo essa visão, no meu entendimento, que é se assemelharmos a Cristo, é ter interesse pelas coisas de Deus. Então, em Colossenses 3:1 ele fala: se você ressuscitou com Cristo, portanto, coloque seu interesse nas coisas de Deus, busque as coisas de Deus. É lá que está o seu foco, é lá que você tem que determinar a sua vida. No verso 5, faça morrer esta natureza pecaminosa sobre a terra, faça com que morra, faça morrer as coisas imundas, faça morrer o que é maligno, a fofoca, a mentira, faça morrer as coisas que estão juntos com o velho homem, que ele só serve para nos afundar e nos levar para o inferno. Então, por isso eu volto a dizer, por isso que eu pergunto: cadê a visão da igreja? Cadê o coração da igreja? Cadê o povo de Deus que foi ministrado há muito tempo, que recebeu tanto de Deus sobre uma palavra tão forte e verdadeira, que eu digo assim, que o próprio Deus dizendo: é assim que eu quero da igreja, é assim que você tem que ser. Nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que preparar a nossa vida para a glória de Deus. Nós temos que matar os desejos desse mundo. Nós temos que fugir de tudo que não presta, de tudo que é indecente, de tudo que não é de Deus. Tudo, irmãos. É a visão da igreja gloriosa, no meu entendimento. Assemelharmos a Cristo, cuidar dos desejos, cuidar dos pensamentos, cuidar das palavras, viver assim, mortificando os membros que estão sobre essa terra, mortificando essa velha criatura, o apetite desordenado. Ele fala em Colossenses, a avareza, porque tudo isto vem a ira de Deus. Então, quando o velho homem ele ressurge em nós, ele fica escondido, irmãos. Ele não fica assim aparecendo. Essa carne nossa, essa raça adâmica nossa, ela tem essa estratégia de ficar oculta, escondidinha. E o pior é que nós estamos poupando ela. Estamos poupando para não jejuar, estamos poupando para não orar, não orando, estamos poupando não lendo a Bíblia, estamos poupando não afastando das coisas deste mundo. Então a visão da igreja gloriosa, ela é simplesmente o que Deus precisa de mim, de você, de nós termos este novo homem que ele declarou em Efésios, para nós nos vestirmos desse novo homem. Esse novo homem é a própria natureza do Senhor, a semelhança de Cristo, é a própria natureza de Deus em nós, nos revestir do novo homem, nos vivemos todo dia esta natureza santa de Deus, porque nos afastar do velho homem é uma coisa, mas ele pede também para nós nos revestir do novo. Então precisamos mais e mais estarmos vivendo a palavra de Deus no sentido da santificação, viver cada vez mais afastado do mundo, viver cada vez mais afastado dos desejos do mundo, das coisas que são impurezas, das impurezas, indecências, de tudo que não presta, irmãos. É a visão de Deus para nós. Não podemos deixá-la de lado, não podemos simplesmente, porque parou de ouvir, não sei, eu volto a dizer, os irmãos estão falando ainda, mas o sentido não é só a igreja gloriosa, né? É tudo que ela traz e trouxe de conhecimento, de santidade, de pureza, de afastar do mundo. Isso aí, irmãos, quantos e quantos anos nós ouvimos isso? Quanto e quanto tempo é falado isto? E é a palavra de Deus. Não foi o homem que inventou, não está escrito na palavra dele. Esses 3 exemplos que nós damos em Colossenses, Efésios, Romanos 6,6, ele fala também: façam morrer essa natureza. Não deixe que esse velho homem fique na sua vida. Não deixe que ele ali traga lixo para a sua vida. Não deixe que ele amontoe lixo na sua vida, porque as coisas do mundo é lixo, as impurezas é lixo, isso tudo vai nos levar à condenação e o inferno. Então este homem que a Bíblia diz, a Bíblia revela como um homem, né? É a natureza nossa,
A natureza humana, ela tem que ser crucificada. Nós precisamos ser disciplinados. Precisamos renovar nosso espírito, nossa mente, nossos desejos. Precisamos urgentemente, mais do que depressa, viver mais ainda a morte dessa carne, para que Deus se agrade de nós, se alegre de cada um de nós. Então, a visão para a igreja foi dada, no sentido disso, de nos aproximar de Cristo, nos assemelhar a Cristo. Mas a providência agora é nossa, irmãos, de matar essa carne. Também volto a dizer, por isso muitas vezes já até ouvi de ser falado aqui que ninguém gosta, que ninguém participa, que ninguém envolve. Já ouvimos muito isto, mas é porque realmente a disciplina, realmente não tem nada de oba-oba, não tem nada de alegria, não, é mortificar a carne, é fazer com que desejos, porque desejos em muitos os sentidos são bons, mesmo que tenha ali uma aparência boa, ele pode ser negativo, mas o desejo ele tem por trás uma aparência boa, mas não é, em muitos sentidos também. Mas fazer você deixar de gostar de uma coisa, fazer eu e você largar de alguma coisa que parece ser bom, isso às vezes é difícil, mas acima de tudo temos que agradar a Deus. Nós temos que santificar todo dia, buscar na presença de Deus, orando, clamando e invocando o nome de Jesus, e se pecou, peça perdão, mas não deixar essa visão sumir, irmãos, do nosso coração, não deixar tudo que foi falado, tudo que você aprendeu. Você foi muito mais ministrado que eu, você recebeu muito mais de Deus que eu, mas isso não pode sumir, não pode desaparecer. A igreja não pode deixar o velho homem escondido, oculto. Você não pode poupar esta carne, você não pode deixar de cumprir o que Deus tem falado para você e para mim. E eu quero te lembrar aqui uma coisa que já falamos. Você sabe qual que é o seu ministério? Talvez você se lembra quando falamos aqui. Se lembra? Você sabe qual que é o seu ministério, irmão, irmã? Alguém sabe? O adorador. Eu quero te dizer isto. O seu ministério, irmão que é pastor, obreiro, os irmãos que tocam, o seu ministério é de adorar o Senhor. Todos aqui, todos têm esse ministério de adorar o Senhor, e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, como ele declara em João. Deus está procurando aqueles que vêm aqui, quando colocar os pés naquela porta vai adorar, quando entrar pela casa de Deus vai temer, quando se colocar na presença de Deus vai se prostrar, vai chorar, vai clamar. Deus está procurando estes. É a visão da igreja gloriosa que você e eu ouvimos, é a palavra que Deus tem falado há muito tempo para a igreja, sobre nos assemelharmos a Cristo, entrar por aquelas portas ali e tomar cuidado, e prestar muita atenção nas coisas de Deus, e ter temor nas coisas de Deus. É o seu ministério. Não pense você que é um membro apenas, não tem ministério. Você tem sim. Não pense que você está aí, você pode não ter um cargo, mas o ministério todos nós temos, que é ser adoradores do Senhor. Cadê aqueles que o adoram em espírito e em verdade? Cadê aqueles que clamam ao Senhor, que oram, que buscam, que intercedem? Cadê o povo de Deus, que teme a Deus, que afasta desse mundo, que abomina esse pecado? É a visão. Então, eu vim aqui simplesmente, eu relutei muito para falar, porque eu falei, Senhor, eu não quero simplesmente dizer o que eu quero. E o Senhor disse, não é o que você quer, não é o que você quer, é o que eu quero. É a visão da igreja, é a visão de Deus para você e para mim, e nós vamos deixar isso. Glória a Deus. Não podemos deixar. Glória a Deus. Não podemos deixar, irmãos. Você tem um chamado de Deus para ser um adorador. Você tem um chamado para ser um vaso nas mãos de Deus. Eu também. Aí tudo se perde, tudo cai por terra por causa de uma carne, de um homem adâmico, de uma natureza maligna, que só fica voltado para as coisas deste mundo, Copa do Mundo e tanta coisa de mundo, que só fala de mundo. E o crente dentro da igreja não tem o temor. Na minha opinião, para mim isso me incomoda e não está certo. Eu sou o primeiro a Deus, se tiver que pôr o dedo na cabeça de alguém, está pondo na minha. É santidade, é pureza. Vai orar, vai santificar, vai buscar, vai se entregar ao Senhor, vai jejuar,
vai clamar a Deus. Eu sou o primeiro dessa fila. E eu volto a dizer, estou falando alguma coisa de normal, irmãos, aqui? Estou dizendo alguma coisa que você nunca ouviu? Não, irmãos. Mas eu vou te falar uma coisa, que eu me enganei muito comigo mesmo. Glória a Deus por isso. Quando orando para a igreja, orando pelo ministério, Senhor, ajuda nós, dirige nós. Deus, dá o ensinamento, dá a instrução, abençoa os irmãos, os pastores, porque quando os irmãos colocam lá as pregaçãozinhas na rede social, minha esposa me mostra, eu vejo todas as pregações do Renato, do Humberto, do pastor Jefferson, eu gosto de ver, e orando, Deus abençoa, dirige os irmãos, porque numa segunda-feira eu tive aqui para assinar um documento, eu senti na pele o que eu sempre ouvi, que não via ninguém em segunda, eu vi os irmãos, eu pus a cara, eu me emocionei comigo, porque eu sou um adorador do Senhor. Eu não olho para volume, não olho para enxame de gente, eu olho para os adoradores, porque é assim que Deus olha. Mas eu quero dizer para você, orando para o ministério, orando para a igreja, eu pensei na minha mente, né, Deus vai me mostrar, Deus vai me falar o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Sabe o que Deus me falou? De mim. Deus não tem um caráter de ficar falando dos outros, né, irmãos? Deus não tem um caráter de ficar apontando as coisas dos outros. Ele tem um caráter de dizer, eu vou falar de você. Falou de mim. Se você quer que o ministério seja abençoado, mude. Se você quer que a igreja cresça, mude. Deus falou para mim. E eu tentando entender que era isso para alguém. Não, é para você, para mim. Para mim. Então, eu quero te dizer, em todas as orações, Senhor, abençoa a igreja, abençoa o ministério. Eu tenho certeza que Deus está apontando o dedo para você. Quando eu falo apontar o dedo, Deus ele não acusa, Deus ele não tem esse perfil, né? Mas Ele te mostra. Deus ele vai mostrar para cada um de nós, se for preciso, se tiver nessa condição, porque nós somos imperfeitos e precisamos de Deus. Mas Ele vai dizer, você tem que fazer isto. Mate a sua natureza pecaminosa, morra para este mundo. Mas enquanto Deus não fala, não muda, né, irmãos? Você pode ouvir que todo dia a mesma mensagem, como nós ouvimos aqui a mesma mensagem praticamente todo dia, no sentido, né, assim, a intenção dela é a mesma, mas se Deus não falar no seu coração, não muda. Se o Espírito Santo não disser no seu coração que tem que fazer, não muda. Então dá liberdade para Ele, dá liberdade para Deus te dizer, minha irmã, meu irmão, renove sua mente na palavra, renove seus desejos, se vista do novo homem. Um novo homem é santo, a nova natureza. A nova natureza de Deus, para você e para mim, ela não tem pecado, ela não tem imundície, não tem nada deste mundo, ela não quer nada com nada deste mundo, ela quer Deus. Ela busca os interesses de Deus. Colossenses 3:1. Portanto, se você é de Cristo, tenha interesse nas coisas de Deus, irmãos. Tenha interesse nas coisas do Senhor. Por isso, o não fervor. Por isso a igreja não é fervorosa. Por isso alguns não são fervorosos. Porque o interesse é nosso, não é de Deus. Não é assim que tem que ser. O nosso interesse tem que ser o interesse de Deus. A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Foi assim que Deus falou para Jonas, não foi? Jonas, vai a Nínive e prega. Eu não. Entrou no barco e foi para o outro lado. Mas espera aí, Jonas, a sua vontade tem que ser a minha. E Deus falou isso claramente. Para você ser fervoroso, para você vir orar na sua casa, fazer as coisas de Deus que Deus quer, você precisa procurar os interesses de Deus. Você tem que buscar as coisas de Deus. E nós só fazemos isso quando o velho homem, você definitivamente diz, sai da minha vida, afasta da minha casa, desaparece pecado, sai esse lixo de imundície que eu vejo, essas imundícies que eu participo, essas coisas que não são de Deus, eu não quero mais na minha vida, eu não quero mais na igreja. Eu quero um novo homem que é santo, puro, verdadeiro e se assemelha a Cristo. Então, eu insisto e perguntei sobre a igreja gloriosa, porque eu pensei que eu estava enganado. Falei, Senhor, não vou falar isso. Não vou falar, não, mas você vai falar. Porque a semelhança de Cristo,
para você e para todos é a visão de Deus. Para toda a igreja nessa terra, tá? Não é só a nossa, não. Deus, Ele assim declara que essa visão para nós tem que ser em santificação, em pureza. Com tudo que você já ouviu e nós precisamos muito, irmãos, de santidade. Eu vou dizer até eu mesmo preciso demais de santificação. Precisamos demais nos afastar do mundo, irmãos. Mas é em tudo que você pensar, ser completamente separado, viver Jesus intensamente mesmo, dedicar, é a visão de Deus para você e para mim. Eu só queria reforçar, eu só queria te lembrar, eu só queria mais uma vez assim deixar mais claro, ô irmão, irmã, e aquela visão que Deus sempre disse, e que eu em muitos momentos eu já perguntei, Senhor, eu quero entender essa visão, eu preciso disso, eu não posso viver sem entender isto. E o Senhor está falando no coração de você, no seu e no meu, sobre santidade, santificação. Igreja, o que você já ouviu e aprendeu de Cristo, você foi ensinado aqui em Cristo, porque o que você e eu recebemos não foi do homem, eu insisto, foi de Deus. Então, quanto ao trato passado, se livre, não deixe mais nada do velho homem, da natureza maligna, não deixa nada, porque isso vai te corromper e vai vir a ira de Deus sobre nós. Não permita, renove sua mente na palavra, renove seus desejos, seu coração, se vista do novo homem. Deus está te chamando para santificação, pureza, deixa a mentira, larga as coisas erradas. Às vezes é muito fácil apontar o dedo, né? Falar mal do irmão, é muito fácil achar o erro dele e crucificar ele. Larga isso para lá. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, vamos perdoar. Não deixe que o diabo te envolva em laços, tentações, desejos. Se separe. Cuidado com o que fala, cuidado com o que vê, cuidado com o que você anda. Isso aqui, irmãos, não é que estamos batendo na mesma tecla, não, mas se precisar vai ser feito. É o que nós temos aprendido, é o que Deus tem falado para mim e para você. E se nós não falarmos, se você não viver, Deus vai cobrar de nós. E eu volto a te falar, da mesma forma que orando para o ministério, Deus colocou o dedinho dele sobre mim e falou, você tem que mudar. Eu quero que Deus também faça com a igreja, sabe? Se Ele achar que convém, se Ele vê que necessita de mudanças, é claro. Mas eu quero te dizer que você está debaixo desta oração. Deus, aprova esta igreja. Deus, aprova este ministério. Deus, nos leva à santidade, nos mantém nesse caminho de salvação. Não deixe ninguém desviar, não. Mantém o teu povo fiel, verdadeiro, amando um ao outro, perdoando um ao outro, fazendo o que Jesus fez. Então, esta oração, no sentido de que Deus nos dê direção, ela está sendo feita. E Deus vai dirigir. Deus já deve estar dirigindo muitos, né? Em contato com um ou outro. E já tivemos assim, sabe, realmente Deus está incomodando, irmão. Vamos tomar um jeito, vamos tomar uma decisão. É assim que tem que ser. O caminho mesmo é este, que é um caminho que desde que Jesus morreu tem sido anunciado, né? Não é nada de diferente, não. Não estamos aqui dizendo, nossa, eu não sabia que eu tinha que andar em santidade. Não, irmão. Como assim não sabia? Irmão, eu não sabia que eu não podia mentir. Eu não sabia que eu não podia ver coisa indecente. Eu não sabia. Olha, que é isso? Isso aqui não é nada de diferente. Não tem nada de anormal, não. É somente reforçando o que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia.